Olá, bom dia a todos. Bem-vindos a mais um culto doméstico. Estamos aqui novamente para celebrar o nosso Deus. Escrevemos uma música e gostávamos que vocês aprendessem e cantassem connosco. Ela fala do arco-íris. Temos visto muitos arco-íris, não só por ser primavera e porque a chuva cai e depois o sol aparece e aparece o famoso arco-íris, mas também nas janelas, nas varandas. Eu próprio tenho um arco-íris à minha porta, como um sinal de esperança que tudo isto, esta pandemia vai passar. Mas não podemos esquecer que o arco-íris foi Deus que o criou como um pacto, como uma aliança, como uma prova de amor, como uma prova de misericórdia dele para connosco. E esta música fala acerca disso. E eu acredito que neste novo tempo em que Jesus colocou a Igreja no mundo e permite que a Igreja esteja no mundo, Ele quer que nós sejamos esse arco de várias cores, esse arco-íris que demonstra o seu amor pela humanidade, demonstra que ainda há esperança para a humanidade. E eu queria cantar isto convosco e espero que vocês gostem e cantem comigo também. E com a Cátia. Olho como o sol nasce todas as manhãs e lembro como és fiel. Tempestades vêm me assombrar, pela fé eu sei que tu estás lá. Olho como o sol nasce todas as manhãs e lembro como és fiel. Tempestades vêm me assombrar, pela fé eu sei que tu estás lá. Com Jesus vou ficar bem, a luz que nele há jamais se apagará. Quando a chuva cai, o sol sempre espreita e faz brilhar o arco-íris. Com Jesus vou ficar bem, a luz que nele há jamais se apagará. Quando a chuva cai, o sol sempre espreita e faz brilhar o arco-íris. Que sou eu, que és tu, somos nós. Que és tu, que sou eu, somos nós. Vamos celebrar, várias cores se juntam para celebrar aquele que nos faz brilhar. Com Jesus vou ficar bem, a luz que nele há jamais se apagará. Quando a chuva cai, o sol sempre espreita e faz brilhar o arco-íris. Que sou eu, que és tu, somos nós. Que sou eu,
amor liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor.
és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua presença, Não há nada igual, não há nada melhor para que se compara tua presença. Olá a todos, bem-vindos uma vez mais à nossa celebração online. É para nós um prazer podermos também partilhar a mensagem do Evangelho com vocês que estão aí em casa e que nos acompanham nas nossas redes sociais. Hoje eu gostava de partilhar a mensagem com base no tema do nosso mês, uma igreja segundo o coração de Deus, uma igreja que é cheia do Espírito Santo. E eu acredito que Deus agrada-se de uma igreja que é cheia do seu Espírito, de uma igreja que não anda ao sabor de filosofias, de vontades ou de ritualismos do homem. Então vamos pensar juntos no que é que significa nós sermos guiados, nós sermos conduzidos pelo Espírito Santo. Ao longo desta semana eu estive a ler algumas reportagens e algumas notícias da igreja perseguida e fui também ver o site do Portas Abertas, um site que nos põe ao corrente da perseguição aos cristãos em todo o mundo. E este é sem dúvida um assunto pelo qual nós também precisamos de orar. Irmãos nossos na fé continuam a ser perseguidos, continuam a ser mortos por causa da sua fé em Cristo. E nós precisamos clamar a Deus por esses irmãos. Ao pensar e ao ler alguns textos, alguns resumos da perseguição aos cristãos ao longo de todos os séculos, nós vemos que a Igreja começou a ser perseguida logo no início, logo com os apóstolos. E lemos o relato da primeira perseguição que surgiu em Atos, no capítulo 8. É um texto que nós vamos ler nesta manhã. Mas antes de nós lermos este texto, eu gostava que nós pensássemos em algumas ordens que Jesus deixou aos seus discípulos. A primeira ordem que nós encontramos em Mateus, no capítulo 28, Jesus diz aos seus discípulos: vão por todo o mundo, preguem o Evangelho, ensinem as multidões e batizem-nas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus deixa então esta instrução de que é necessário que o seu Evangelho, os seus ensinos sejam pregados em todas as partes do mundo. E mais tarde, quando Jesus está a tomar uma refeição com os seus discípulos antes de ascender aos céus, Jesus deixa ainda outra instrução. A instrução de que eles devem permanecer em Jerusalém até que sejam revestidos do alto com este poder, com este Espírito Santo, que acontece no dia de Pentecostes. Então, vamos pensar nestas duas ordenanças que Jesus deixa aos seus discípulos e é aquilo que está a acontecer em Atos capítulo 8 com esta perseguição que assola a igreja primitiva. Então, Atos capítulo 8, versículo 1, diz assim o texto: naquele dia começou uma grande onda de perseguição contra os crentes, onda essa que varreu a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, fugiram para a Judeia e Samaria,
Alguns homens piedosos, com grande desgosto, foram enterrar Estevão. Saulo excedia-se, andando por toda a parte para destruir a igreja, chegando a entrar em casas particulares, arrastando para fora homens e mulheres e metendo-os na prisão. Mas os que tinham fugido de Jerusalém pregavam em todo o lado a palavra de Jesus. Filipe, por exemplo, foi para a cidade de Samaria, onde falou de Cristo ao povo. As multidões escutavam atentas aquilo que ele dizia por causa dos sinais que fazia. Espíritos impuros foram expulsos de muita gente, soltando grandes gritos, e paralíticos e coxos foram curados, pelo que era grande a alegria naquela cidade. Quando eu olho para este texto da primeira perseguição à igreja, eu gosto de pensar que não é o inimigo que está a ganhar terreno, mas eu consigo ver Deus a mover-se através desta perseguição. Ainda que por meio de circunstâncias difíceis, ainda que por meio de sofrimento, ainda que por meio de a morte, eu creio que Deus está a fazer avançar a sua igreja. E isto porquê? Porque, recordando as ordens que Jesus tinha deixado aos seus discípulos, eles tinham que permanecer em Jerusalém até serem revestidos do poder do Espírito Santo. E isso já tinha acontecido. Eles já tinham sido batizados, eles eram cheios, milagres aconteciam através dos apóstolos. Então era necessário agora que eles pudessem ganhar asas e pregar o Evangelho em todo o lugar. E isto porquê? Porque aquilo que Cristo alcançou na cruz não foi apenas para os seus discípulos, não foi apenas para os judeus, mas aquilo que Cristo alcançou é para cada um de nós. Aquilo que Cristo alcançou naquela cruz é para ti que estás aí em casa e que nos estás a escutar. Mas havia um problema. Estes judeus que acreditavam em Jesus como um Messias, eles estavam de alguma forma confortáveis. E eles acreditavam que Jesus era o Messias apenas para o povo de Israel. Eles nem sequer incluíam que os samaritanos, os seus vizinhos, aquele povo que de alguma forma descendia deles, que eram considerados judeus impuros por causa de serem misturados com outros povos, eles acreditavam que nem os samaritanos eles eram dignos de serem alcançados pela obra do Messias, quanto mais os gentios. Então eles estavam de alguma forma limitados nas suas ideias, nos seus pensamentos. E então Deus permite que uma perseguição possa vir. Para quê? Para que eles possam expandir de Jerusalém e para que o Evangelho possa alcançar não apenas os samaritanos da cidade de Samaria, mas todos os outros gentios. Quem sabe se Deus não permitiu que um vírus pudesse surgir para que nós pudéssemos sair dos nossos templos e pudéssemos de alguma forma começar a pregar o Evangelho nas melhores praças, nos maiores anfiteatros que nós temos hoje, que são as redes sociais. Eu gosto de pensar que se Jesus viesse nos nossos dias, Jesus se calhar seria um youtuber famoso. Um youtuber é alguém que tem influência, e Jesus ele teve muita influência na sua época. As multidões seguiam Jesus. E eu acredito que se Deus se revelasse em Jesus nos nossos dias, Jesus iria usar as redes sociais, Jesus iria usar as novas tecnologias. Se calhar Jesus iria estar a fazer uma pregação para uma câmara para que todos nós pudéssemos assistir aos seus ensinos. Não é apenas um raciocínio abstrato, é apenas uma ideia, mas eu acredito que Jesus ele iria contextualizar a sua maneira de pregar aos nossos dias, pregando sempre o arrependimento. E essa era a mensagem principal de Jesus: arrependam-se porque é chegado a vós o reino dos céus. E esta é a mensagem que nós precisamos continuar a pregar através das nossas vidas, seja nas redes sociais, seja aos nossos vizinhos, seja aos nossos familiares. Então, quem sabe se Deus não permitiu este vírus para que nós pudéssemos abraçar estas praças e estes anfiteatros. Mas, voltando à ideia, os discípulos eles tinham estas ideias pré-concebidas do papel do Messias. E nós vemos ao longo dos Evangelhos que, de alguma forma, apesar de eles seguirem Jesus,
eles continuavam com expectativas judaicas daquilo que Jesus viria fazer como Messias. Eles esperavam que Jesus, como Messias, pudesse trazer a libertação da opressão do povo e do Império Romano. Mas Jesus começa, ao longo do seu ministério, a deixar claro que ele não veio para implantar um reino físico, mas um reino espiritual nos corações dos homens. E quando Jesus ele apresenta a ideia de que vai ser preso e vai ser morto, os discípulos eles consideram aquilo um absurdo. Porquê? Porque eles tinham ideias pré-concebidas acerca do papel de Jesus como Messias. E tantas vezes nós deixamos que ideias pré-concebidas elas possam ser um impedimento para a ação de Deus. Tal como aqueles primeiros discípulos, tal como os apóstolos no início da igreja, eles estavam a colocar um impedimento para que os gentios também pudessem ser alcançados pela salvação. Se calhar nós hoje também tantas vezes somos um impedimento para que o Evangelho seja pregado por causa das nossas ideias, por causa da nossa tradição. Tantas vezes nós criamos expectativas em relação à ação de Deus, de tal forma que quando Deus age de uma maneira diferente, nós duvidamos. E tantas vezes nós negamos também a direção que o Espírito Santo está a trazer à nossa vida. Porquê? Porque às vezes o Espírito Santo traz à nossa vida uma direção que sai fora do padrão, sai fora do habitual, do normal. Limitamos e negamos tantas vezes o fluir do Espírito Santo para tentarmos encaixar Deus, para tentarmos encaixar a nossa teologia, para tentarmos compreender tudo aquilo que Deus faz, quando tantas vezes Deus age de maneiras que nós não compreendemos, maneiras que estão para além da nossa capacidade de compreender. Vamos dar um grande salto temporal e vamos ao século XVI, onde nós encontramos Martinho Lutero e outros reformadores, ou aqueles que são chamados de protestantes. O que é que aconteceu? Aconteceu que Martinho Lutero ele acreditava que a Igreja Católica ela precisava de voltar à essência do Evangelho. E essa ideia, esse novo olhar para as Escrituras e a forma como o Espírito Santo estava a falar com Martinho Lutero não foi bem aceito por Roma. E isso levou a que Martinho Lutero e os seus ideais fossem perseguidos. Quando deixamos de ser uma igreja dirigida pelo Espírito Santo, nós corremos o sério risco de nos tornarmos uma igreja seca, infrutífera. E pior do que isso, nós podemos nos tornar castradores do mover de Deus na nossa própria vida e na vida dos outros. Tudo por não conseguirmos encaixar o mover de Deus na nossa teologia, na nossa experiência, quando tantas vezes Deus deseja operar de uma forma diferente, de uma forma nova. Foi assim com Pedro, o apóstolo que caminhou com Jesus, o apóstolo que aprendeu diretamente de Jesus. Há um episódio em que ele estava preso às suas ideias, ele estava preso à tradição e foi necessário que Deus trouxesse uma visão à sua vida para que isso pudesse ser desconstruído. Nós encontramos este episódio em Atos 10 e vamos saltar de Atos 8 e vamos abrir aqui um grande parênteses em Atos 10 e vamos pensar acerca disto que está a acontecer com o apóstolo Pedro. Então aqui em Atos 10 nós temos um episódio que retrata bem aquilo que eu estou a tentar partilhar convosco. Resumidamente, Pedro ele tem fome, estão-lhe a preparar o almoço e ele decide ir orar. E quando ele está a orar a Deus, ele é arrebatado nos seus sentidos, é como se ele tivesse uma visão. E Deus traz uma visão à vida de Pedro, um lençol que desce dos céus e traz animais impuros, segundo Pedro, e animais puros. E há uma voz do céu que diz: mata e come. E isto vai contra as ideias de Pedro. Um judeu, ele seguia bem estas orientações de não comer carnes impuras. E então ele tem esta visão e de alguma forma ele acha que
não comer carnes impuras, não comer daquelas carnes, é como se estivesse a fazer a vontade de Deus, porque Deus tinha dado essa ordem de não comer daqueles animais. Mas a voz diz para ele matar e comer. E ele não compreende muito bem aquilo que está a acontecer. Nesta visão de Pedro, estas restrições alimentares, elas eram referências simbólicas da distinção que os judeus faziam entre os gentios. Então, o assunto que Deus está a trazer nesta visão a Pedro é as diferenças étnicas. E Deus está a trazer a Pedro que em Cristo essas diferenças já não existem. Em Cristo nós somos todos iguais. Em Cristo já não há judeu, nem gentil, nem grego. Mas todos somos iguais aos olhos de Deus. No versículo 17 ao versículo 20 deste capítulo 10 de Atos, diz assim o texto: Pedro ficou a pensar naquilo. Que queria dizer semelhante visão? Que deveria ele fazer? Nesse momento, os homens mandados por Cornélio, tendo encontrado a casa, chegavam à porta, perguntando se era ali que estava Simão Pedro. Contextualizando, no início do capítulo 10, nós vemos que um anjo aparece a Cornélio e diz a Cornélio para ele enviar os seus homens buscar um certo homem chamado Simão. E então estes homens, eles acabam de chegar junto da casa de Pedro, exatamente no momento em que Pedro tinha acabado de ter esta visão do céu. E Pedro ele está a questionar-se o que é que esta visão quer dizer, o que é que Deus nos está a tentar transmitir, ensinar com esta visão. E enquanto Pedro ele pergunta a Deus qual é o significado, enquanto ele medita nestas coisas, a explicação chega, diz o versículo 19. Entretanto, enquanto Pedro cismava na visão, o Espírito Santo disse-lhe: Vieram 3 homens à tua procura. Desce, vai ao encontro deles e acompanha-os. Não receies, foi eu que os mandei. Pedro, ainda que limitado na sua compreensão, ainda que ele estivesse preso à ação ou à forma como ele via a ação de Deus no passado, ainda que ele estivesse preso àquilo que eram os seus ideais da vontade de Deus, ele está cheio do Espírito Santo, ele está sensível à voz do Espírito. E ele sabe, naquele momento, quando ele está a ter aquela visão, é Deus quem está a falar com ele. E então ele age de acordo com o Espírito Santo. E isto é um ensino tão importante para nós, irmãos. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Nós precisamos estar sensíveis à sua voz. E precisamos de agir em conformidade com essa direção que ele traz ao nosso coração. E no decorrer deste episódio, nós vemos o Espírito Santo confirmar a Pedro qual era o significado daquela visão. É que Deus, em Cristo Jesus, tinha abolido a diferença entre judeus e gentios. Ou seja, Deus estava a trazer a visão a Pedro de que a salvação não era apenas para os judeus, mas a salvação era para todos os homens. E quando Pedro age nessa base, quando Pedro age em conformidade com o Espírito Santo, aquilo que acontece é algo belo, é algo extraordinário. Pedro permite que o seu coração seja dirigido pelo Espírito Santo. E acontece uma coisa extraordinária. Cornélio, toda a sua casa, um homem gentil, eles convertem-se ao cristianismo. Quando tu ages de acordo com o Espírito Santo, vai acontecer milagres, coisas boas vão acontecer. Cornélio foi o primeiro gentil a tornar-se cristão. E tudo isto porque Deus trouxe uma visão a Pedro, em que Deus desconstruiu os seus paradigmas e levou Pedro a pregar o Evangelho aos gentios. Se calhar há modelos, se calhar há padrões, há formas que tu precisas que Deus possa desconstruir na tua vida. Porque eles têm, se calhar, sido impedimento
ao mover sobrenatural de Deus na tua vida. Se calhar tu não tens experimentado Deus de uma forma plena, porque estás preso a tradições, estás preso a ritualismos. Mas que nesta manhã tu possas deixar Deus desconstruir os teus paradigmas, tal como Deus desconstruiu aquelas ideias de Pedro. Não permitas que as tuas próprias ideias ou as ideias que outros te incutiram possam ser impedimento àquilo que o Espírito Santo está a trazer à tua vida para tu fazeres. Mas obedece ao Espírito Santo. Pedro, ele foi revolucionado por uma visão que Deus lhe trouxe. Martinho Lutero, ele reformou e revolucionou o seu tempo, a forma de nós olharmos para a graça de Deus. E sabem o que é que aconteceu quando Martinho Lutero ele revolucionou esta forma de nós olharmos para a graça de Deus? Ele foi questionado por Roma. Quando és dirigido pelo Espírito Santo, não estranhos, não fiques preocupado se fores questionado pelos outros, se aquilo que tu fizeres de acordo com o Espírito Santo for colocado em causa. A própria Igreja, ela questionou Martinho Lutero acerca desta nova ideia que o Espírito Santo estava a trazer ao seu coração. A Igreja primitiva questionou Pedro acerca daquilo que tinha sucedido em casa de Cornélio. Cornélio e toda a sua casa, eles tinham ouvido o Evangelho a ser pregado por Pedro e converteram-se a Cristo. Eles foram batizados no Espírito Santo e foram batizados nas águas. Tudo porque Deus trouxe uma nova direção à vida de Pedro. Em Atos 11 nós temos então a justificação de Pedro diante da Igreja em Jerusalém. E quase que eu consigo imaginar os outros apóstolos e irmãos quase que a disciplinar e a excluir Pedro por causa daquilo que tinha sucedido. O ambiente está tenso, está uma discussão acesa, porque gentios tinham sido salvos, tinham sido batizados, e Pedro é questionado acerca da sua ação. Os irmãos não esqueçam, Pedro ele tinha sido dirigido pelo Espírito Santo para pregar naquela casa. No entanto, ele é questionado pela Igreja, pela própria Igreja, o porquê. E os ânimos não estão muito calmos. Há uma discussão acesa. A ação dele é colocada em causa. Eu não sei se já aconteceu contigo, tu seres dirigido pelo Espírito Santo numa determinada direção e os outros colocarem em causa essa direção, essa tua ação. Era isso que estava a acontecer com Pedro aqui. Ele queria ter um coração dirigido pelo Espírito Santo. E este tem que ser o nosso desejo, irmãos. Mais do que tudo na nossa vida, nós precisamos ter o desejo de sermos dirigidos pelo Espírito Santo. Não podemos ser dirigidos por homens. Não podemos ser dirigidos pelas nossas próprias filosofias, pelas nossas próprias ideias. Mas nós precisamos dar lugar ao Espírito Santo na nossa vida e sermos dirigidos no Espírito. O Espírito traz algo novo à vida de Pedro. E até algo difícil para ele, algo que não fazia sentido. Pedro, ele não se revia naquela visão de ter que matar animais impuros e comer. Era algo que estava para além do seu próprio pensamento, das suas próprias ideias. Mas é algo que o Espírito Santo está a trazer à sua vida. E quando ele age nessa direção, ele é questionado pelos outros. Não tenhas receio de seres questionado pelos outros. Não tenhas receio que os outros te coloquem em causa. Coloquem em causa a tua ação, o teu mover, debaixo da direção do Espírito Santo. Mas tem sim receio de não estar a ser sensível à voz do Espírito Santo. Precisas ter a certeza na tua vida de que ela é dirigida por Deus. Ela é dirigida por este Espírito que habita em nós. Esse tem que ser o nosso maior desejo, que o Espírito Santo possa dirigir a tua vida. Quando somos dirigidos pelo Espírito Santo, tudo bate certo. Vejam o que diz Atos capítulo 11, a partir do versículo 15. Quando comecei a falar-lhes, Pedro ele está a justificar-se. Desceu sobre eles o Espírito Santo, tal como tinha descido sobre nós no princípio. Lembrei-me então de que o Senhor tinha dito:
É verdade que João batizou em água, mas vocês serão batizados no Espírito Santo. De facto, Deus concedeu-lhes o mesmo dom que a nós, por também eles terem crido no Senhor Jesus Cristo. Quem era eu, então, para poder resistir à vontade de Deus? Quando os crentes de Jerusalém viram estas coisas, acalmaram e louvaram a Deus. Portanto, Deus deu também aos que não são judeus a oportunidade de se arrependerem e de conseguirem assim a vida eterna. Impressionante este momento. Bate tudo certo naquilo que Deus está a trazer à vida de Pedro. E quando não apenas ele, mas toda a igreja, aqueles irmãos na fé, eles compreendem esta verdade nova que Deus está a trazer às suas vidas, de que a salvação não é apenas para eles, mas era para todos os homens. Eles acalmam-se naquela discussão e começam a louvar a Deus, porque Deus deu a oportunidade, não apenas aos judeus, mas a todos nós, de nós nos arrependermos e termos a vida eterna. Então, é interessante também esta expressão que Pedro usa aqui. Quem era eu então para poder resistir à vontade de Deus? Pedro, ele não resistiu à vontade de Deus. E este é também um desafio para nós, de não resistirmos à vontade de Deus. Não resistas à voz do Espírito Santo, mas obedece, ainda que isso possa contrariar aquilo que são as tuas próprias ideias, a tua própria visão. Mesmo que sejas questionado pelos outros. Nós vemos aqui uma situação em que Pedro ele é quase perseguido pela própria igreja primitiva. Porquê? Porque aquilo que Deus estava a trazer à sua vida não encaixava na sua própria teologia, não encaixava na teologia da igreja primitiva. Vamos fechar este grande parênteses que nós abrimos aqui para falar acerca de Atos 10 e 11 e vamos voltar a Atos 8. Os irmãos lembram-se que em Atos 8 nós temos então a perseguição à igreja primitiva, tudo porque os judeus que não acreditavam em Jesus como Messias, eles começaram a perseguir os cristãos por causa desta teologia nova que Jesus tinha apresentado e que não encaixava na teologia judaica. E percebemos então que a perseguição à igreja foi a forma dela sair de Jerusalém e expandir-se para Samaria, para toda a Judeia e até aos confins da terra. Então vamos ler Atos capítulo 8, versículo 4. Diz assim: Mas os que tinham fugido de Jerusalém pregavam em todo o lado a palavra de Jesus. Nós vemos aqui que, apesar da perseguição, estes cristãos eles não estavam confinados nas suas casas. Eles não estavam presos na sua forma de pregar. Eles continuavam a pregar, como diz este versículo 4. E isto é também um ensino para nós. Apesar de nós estarmos confinados nas nossas casas, nós não temos que deixar de partilhar esta boa nova com aqueles que estão à nossa volta, com aqueles que estão mais afastados, com quem nós podemos ter contacto através das novas tecnologias, através do telemóvel. Tu podes ligar a alguém e trazer uma palavra de esperança. Tu podes fazer uma videochamada através do Messenger, do Skype, do Zoom. Hoje temos tantas ferramentas que são tão úteis para nós continuarmos a partilhar o amor de Deus com aqueles que nós conhecemos e que precisam desta mensagem de transformação nas suas vidas. Então deixa Deus usar-te, mesmo na tua casa, para pregar o Evangelho, que tu possas ser como estes discípulos que estavam a fugir de Jerusalém e que possas continuar a pregar o Evangelho por toda a parte. Continua a ser luz e o sal desta terra. Atos capítulo 8, versículo 5 e o versículo 8, nós temos o exemplo de Filipe. Diz que Filipe ele foi para uma cidade, a cidade de Samaria. Recordam-se que os judeus eles não se davam com os samaritanos. E então nós vemos aqui a forma como Deus usa Filipe e dirige Filipe para a cidade onde estão os samaritanos, a quem as boas novas só tinham chegado através de Jesus naquele episódio com a mulher samaritana no poço.
E agora Filipe, ele é conduzido pelo Espírito Santo a esta cidade onde ele prega o Evangelho. E reparem naquilo que acontece. Ele fala às multidões acerca de Cristo. E acontece que as multidões elas escutam atentas aquilo que ele dizia por causa dos sinais que fazia. Filipe não era um super-homem, não era alguém que tinha superpoderes, mas através dele o Espírito Santo estava a operar milagres naquela cidade. Espíritos imundos eram tirados das pessoas, as pessoas eram libertas, pessoas eram curadas. E aquilo que estava a acontecer era que pessoas estavam a ser salvas e havia alegria. O relato não nos diz se Samaria, esta cidade, seria um lugar improvável para Filipe pregar o Evangelho. Mas talvez fosse um lugar improvável por causa do ódio racial que existia entre judeus e samaritanos. Mas Deus leva-o àquele lugar improvável. Se calhar as redes sociais eram um lugar improvável onde tu irias expor a tua fé, mas se calhar é um lugar onde Deus te tem levado para tu partilhares com aqueles que são os teus amigos aquilo em que tu acreditas, a salvação que tu tens, a esperança que habita no teu coração, a paz que excede todo o entendimento, mesmo no meio desta situação que nós estamos a viver. Então deixa Deus usar-te nesses lugares improváveis para pregares o Evangelho, tal como usou Filipe em Samaria. O resultado da pregação de Filipe foi que as pessoas eram salvas, havia pessoas curadas, havia pessoas libertas e havia uma grande alegria naquela cidade. E isto é o que acontece quando nós somos dirigidos pelo Espírito Santo. Pessoas são salvas, pessoas são curadas, pessoas são libertas e há alegria nos corações. Então, ser guiado pelo Espírito Santo, ser conduzido pela voz de Deus e não duvides que Deus quer fazer grandes coisas através de ti, na medida em que tu és cheio do Espírito Santo. Então este é o desafio para nós, Igreja, neste tempo, de sermos cheios, uma vez mais, do Espírito Santo. A Palavra de Deus diz que nós devemos continuamente, a cada dia, sermos renovados, sermos cheios deste poder. Então na tua casa, busca o Espírito Santo na tua vida. Não esperes que voltemos a estar juntos para buscar o Espírito Santo, mas no teu próprio quarto. Talvez tu estejas na sala com algum familiar e que nesta manhã vocês possam orar um pelo outro, pedindo a Deus que vos possa encher, vos possa renovar com o seu Espírito. É este o meu desafio para cada um de nós. Sermos cheios. Não negarmos, não limitarmos a ação de Deus. Não criarmos as nossas próprias expectativas acerca do mover de Deus, mas deixarmos que o seu Espírito Santo possa fluir livremente através de cada um de nós e em nós. Foi um prazer, uma vez mais, partilhar a mensagem com os irmãos. O nosso desejo é que possam continuar a ser abençoados através das nossas partilhas. Continuem a seguir-nos nas nossas redes sociais, no YouTube, e partilhem também com os vossos amigos. Deus abençoe!